Deus. Essas 5 proposições resumem muito a nossa fé. Fala muito da suficiência da nossa fé nas Escrituras, em Cristo, na graça, na sola fide, e tudo para a glória de Deus. Mas eu queria destacar esse ponto, que para mim foi o mais importante, foi de onde tudo surgiu. E para nós hoje, se a gente falar assim, olha, o que nós precisamos, o que a igreja evangélica brasileira mais precisa hoje? Todos os pontos aqui são importantes. Tudo aquilo que foi resgatado na Reforma Protestante é muito importante. Mas a Sagrada Escritura, gente, se o povo evangélico no Brasil realmente compreendesse o valor disso aqui, gente, a preciosidade, voltasse para as Escrituras e compreendesse o significado da suficiência, esse que é o ponto. Porque há uma grande diferença, a gente tem um carinho muito grande, nossa família, meus familiares são todos católicos, todo mundo aqui nasceu praticamente, quem não nasceu na igreja evangélica, nasceu em berço católico. Nossos parentes são católicos, a gente convive. Ontem eu estive numa igreja católica, conversei bastante com o padre, fui visitar lá o trabalho, faleceu um ente querido de um irmão aqui da igreja, e eu tenho ainda um carinho pela igreja católica. Eu cresci aqui na igreja católica, frequentei a igreja de São Sebastião, era amigo dos padres, jogava bola com os padres lá no fundo do quintal da igreja. Então a gente tem um carinho, a gente não quer falar mal da igreja católica, não é esse o espírito. Mas existe, gente, uma diferença absurda entre a igreja católica e a igreja evangélica, e está muito além de uma imagem de um santo. Eu me lembro que um professor no seminário disse assim, que a maior diferença entre a igreja protestante e a igreja católica é a letra E, é o aditivo E, porque praticamente eles creem em tudo que nós cremos. Só que o que foi que aconteceu? Desde a igreja primitiva, que a gente encontra aqui nas páginas do Novo Testamento, na medida que o Evangelho foi avançando em Atos dos Apóstolos, até sucumbir a igreja na Reforma Protestante no século XVI, você teve 1500 anos, que basicamente o que eles fizeram foi acrescentar coisas. Então a Reforma, na verdade, foi praticamente tirar coisas, foi resgatar o conceito de suficiência, de todos os pontos que eu falei, mas especialmente da Sagrada Escritura. Porque se você falar assim, qual a grande diferença entre a igreja católica e a igreja evangélica no Brasil hoje? A grande diferença é a letra E, o aditivo E. Nós cremos que a salvação é através de Jesus. Eles também, se você conversar com cada um, não, a salvação é através de Jesus. E ele vai acrescentar mais. Nós cremos que na mediação de Jesus, eles também creem na mediação de Jesus. E de Maria, de todos os santos. Nós cremos que Deus fala com a igreja através das Escrituras, eles também creem. E acrescenta tudo mais que a igreja católica coloca. Nós cremos em 2 sacramentos, batismo e Santa Ceia. São os 2 sacramentos que durante milhares de anos estão lá no Antigo Testamento. Um introduzia na fé e outro dava manutenção na fé. No passado era a circuncisão e a Páscoa. Depois Jesus vem, instituiu a Santa Ceia, batismo e a Santa Ceia. Cremos em 2 sacramentos durante milhares de anos, durante toda a história da salvação do povo de Deus, no Antigo e na Nova Aliança, 2 sacramentos. Cremos nisso, não temos problema com isso. Se perguntar para o católico, cremos também, batismo, Santa Ceia, e mais 5. Eles acrescentaram 5 sacramentos. Então, praticamente toda a nossa fé, se você for comparar com a igreja católica, é muito parecido. Eles creem na Bíblia, na infalibilidade da palavra Escritura, a inerrância, vamos usar esse termo que é mais simples, a inerrância das Sagradas Escrituras, mas eles também acreditam que a palavra do Papa é inerrante, é a palavra final para tudo, a tradição da igreja e tudo mais. Então, praticamente tudo que a gente for comparar, a diferença é apenas a letra E. Só que isso muda tudo. Então, quando a gente fala do sola, o famoso sola, por que sola? Um dos conceitos que os reformadores compreenderam, que Martinho percebeu, João Calvino e todos os reformadores do passado, é que a igreja acrescentou muita coisa. Então, o que eles fizeram foi retirar coisas a mais e ficar com a suficiência.
Somente pela graça, somente pela fé, a suficiência das próprias Sagradas Escrituras. Então eu queria falar hoje um pouquinho sobre a Escritura com você. E vou pedir para você abrir lá no Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas o verso de número 39 e vamos conversar um pouquinho sobre esse conceito de revelação. Porque o que é a Bíblia? É a revelação de Deus para nós. João 5,39, o próprio Jesus, ele está dizendo para o seu povo, para os seus discípulos, da onde que vem a salvação? O que a gente tem que fazer para alcançar a salvação? Vamos dizer assim. João 5,39, eu vou ler apenas esse verso. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Vamos pensar nisso, gente. Examinai as Escrituras. Então nós vamos falando de Bíblia. O que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus? É a vontade revelada de Deus. É a revelação de Deus para o homem. Mas como que Deus falou para o homem? Ao longo de toda a história. Há uma passagem lá em Hebreus, que eu não preciso abrir, eu vou citando, conversando aqui com vocês. Hebreus capítulo 1, verso de número 1, diz assim: tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Hebreus 1 vai falar da revelação, que a gente chama de revelação progressiva de Deus. Deus ao longo da história se revelou de muitas maneiras, de muitas formas, tendo Deus outrora falado. Deus revelava aos nossos pais pelos profetas, muitas formas, muitas maneiras, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, e ele ainda continua dizendo: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, porque ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Vamos pensar uma coisa, o que é revelação? Simplesmente, meu querido, Deus quer se revelar para nós. Então, desde o início, Deus vinha se comunicando com os homens. Antes de ter as Escrituras, Deus falava. Como que Deus falava? Se a gente volta lá no passado, antes da palavra de Deus estar completa, né, fechada, o livro, a gente chama do cânon bíblico, né? Antes dele estar fechado, como que Deus comunicava com os homens? É só olhar ao longo da história da revelação. Você vai ver Deus falando através do quê? Sonhos e visões. Muitas vezes Deus se revelava através de sonhos e visões. Deus se revelava através de sinais. Deus se comunicou com os homens. Moisés subiu no monte e viu lá a sarça, queimava, mas não se consumia. Era uma forma de Deus se revelar. Eles estavam dormindo, eles acordavam, eles tinham sonhos. Daniel, sonhos. Os profetas recebiam. Então, ao longo da história, Deus veio se revelando ao homem. Então, tudo aquilo que Deus fez foi uma forma de se comunicar com os homens. Na verdade, a gente pode dizer que tudo que Deus criou é uma forma de revelação. E a gente até separa em duas formas. Existe a revelação natural, que é o que? A criação de Deus. Salmo, gente, número 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o universo anuncia a obra das suas mãos. Paulo vai falar na carta aos Romanos que até os atributos de Deus podem ser conhecidos por meio das coisas que foram criadas. Então a criação de Deus é uma forma de Deus revelar para nós. Ele revela a glória de Deus, a majestade, o poder. Quando você contempla o universo, quando você contempla que uma simples flor, a própria complexidade da vida. Esse dia eu estava ouvindo um médico que era ateu, mas ele estudando o olho humano, ele falou: não, isso é impossível de ter surgido por acaso. A tal a complexidade. A maior porcentagem do cérebro humano existe para que nós possamos ver, detectar e interpretar o que nós vemos. É uma coisa tão complexa, a visão é uma coisa que a gente não tem noção da complexidade. O próprio
cientista ateu que desenvolveu a teoria, né, do evolucionismo, ele chegou a dizer assim, que o maior problema que ele tinha com a evolução era os olhos. Que ele sabia que o olho era complexo demais. E hoje os cientistas ateus, quando estudam isso, então a criação, tudo que Deus criou, gente, revela quem Deus é. Fala da majestade, da glória, isso a gente chama de revelação natural. Faz parte, está na Bíblia. Até os atributos de Deus podem ser conhecidos por meio das coisas que foram criadas. Os céus manifestam a glória de Deus. Perfeito, não tem problema com isso. Só que essa revelação que a gente chama natural. Agora existe uma revelação especial. Deus quer se comunicar com o homem. Ele quer falar do seu amor, da sua graça. Ele quer transmitir a salvação para o homem. Porque a revelação natural não salva. Um índio lá perdido no meio da selva, ele olha a criação, ele pode reconhecer que existe um Criador, existe um ser maior do que ele, mas ele precisa compreender de forma pessoal. Deus quer um relacionamento com a gente. E como você conhece uma pessoa? Você conhece uma pessoa através dos seus atos e das suas palavras. É a ciência do comportamento, que faz o quê? Observa o comportamento de uma pessoa. Então, na psicologia, você tem o que a gente fala, a pessoa se comunica com a gente. E de duas formas, através dos nossos atos e através das nossas palavras. Deus é uma pessoa, gente. Deus é um ser pessoal, e Ele quer um relacionamento pessoal com a gente. Como que Ele se comunica com a gente? Através dos seus atos criadores, Ele revela a sua glória, a sua majestade, mas também através da sua palavra. Então, o que é a Bíblia, gente? Nada mais é do que a revelação de Deus. Deus mandou uma carta para a gente. Deus quer falar com a gente. Só que no processo de formação desse livro, ele se revelou muitas vezes, de muitas maneiras, nossos pais pelos profetas. Sonhos, visões, sinais, prodígios, maravilhas, fazia e acontecia. Um monte de coisa. Só que aí foi aos poucos, formando a Bíblia. E quando fecha, gente, praticamente o que a gente tem na vinda de Jesus é o cumprimento de tudo. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, muitas maneiras, os pais pelos profetas, mas nos últimos dias falou pelo Filho. A expressão exata do ser de Deus. Jesus é a revelação. Ele, quando estava andando com os discípulos falaram assim, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí Jesus fala assim, estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim vê o Pai. Então, o que Deus, ao longo da história, queria fazer? Se comunicar com a gente, ao ponto dele se encarnar, se tornar um homem, habitar entre nós, para a gente poder ver a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Só que chega uma hora que Jesus fala assim, e agora? Ele ia partir, ele cumpriu a missão dele, viveu aqui 33 anos, morreu, ressuscitou. Aí o que ele vai dizer para os discípulos agora? Para vocês serem salvos, vocês vão ficando atrás do quê? De sonhos, de visões, a igreja vai se perder de novo. A gente precisava de uma coisa certa, uma coisa precisa para a nossa salvação. Aí ele diz lá em João capítulo 5, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Jesus não manda examinar nos sonhos, Jesus não manda examinar revelações, quaisquer que sejam, não fica contemplando nem a criação para ter a salvação. Jesus fala assim, examina as Escrituras, porque elas vão falar de mim. Que Ele é, Jesus, a gente diz que na revelação progressiva, Jesus é o ápice, é o topo. Você sabia que depois de Jesus, não teve nenhuma outra grande revelação? Ora, tudo que você tem, se cumpre em Cristo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Expressão exata do ser de Deus. É tudo que o homem precisa saber sobre Deus está em Jesus. Depois de Jesus não vem mais nada. Porque termina os evangelhos com Jesus, o que você tem? Você tem as cartas, que faz o que? Explica o evangelho. No Apocalipse, detalhe o que Jesus falou. O princípio das dores, está lá em Mateus. Praticamente Apocalipse é isso. Você não tem mais revelação. Jesus é o topo dessa revelação. Tanto que quando os discípulos, acabei de falar, mostra-nos o Pai, eles querem ver, a gente quer ver mais um sinal, mostra mais um sinal, eu quero algo para crer em Deus. Falou assim, mais suficiência de Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Isso é revelação. E agora, para a igreja, Jesus pega e fala assim, vocês só precisam fazer uma coisa, para alcançar a salvação, para me conhecer com profundidade, para conhecer a Deus, para ter um relacionamento pessoal com Deus, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. Então a reforma que aconteceu lá no século XVI,
que destacou 5 solas, a suficiência. O primeiro deles, gente, o mais importante eu acredito, porque daí todo o restante vem, a suficiência da Escritura. Tudo que a igreja cristã do século 21, a igreja evangélica brasileira, nós precisamos, é disso, é nos voltar mais para isso, é fazer com que a Bíblia volte a ser o centro, porque no passado a Bíblia era o centro do culto, o centro do culto era a palavra de Deus. Ela era lida, ela era exposta, ela é obedecida. O centro da nossa vida devia ser a palavra de Deus. Ah, mas é Jesus. Sim, mas é ela que revela Jesus, esse que é o ponto. Jesus não é algo fruto da nossa imaginação. Jesus não é o que eu acho, que eu sinto, que eu penso. Jesus é o que a Bíblia diz. A salvação é o que a Bíblia diz. O que eu tenho que fazer é o que a Bíblia diz. Hoje nós começamos a estudar numa sala, a gente criou uma sala aqui, gente, quem quiser venha, domingo de manhã nós estamos com uma sala de revisão da fé. Pessoas novas na fé e pessoas antigas que querem fazer revisão da fé. Hoje a gente estudou sobre os decretos de Deus. Deus já decretou tudo o que vai acontecer. Só que o nosso problema, a gente tem que estudar os decretos, porque para mim os decretos eles servem como uma rede de proteção para o trapezista enquanto está lá. A sua preocupação não é com a rede. A sua preocupação é o trapézio. Você tem que segurar nele, você não pode soltar dele. Só que tem uma rede de proteção. Se o cheiro conseguir segurar, pode ter certeza que ela vai te proteger. Por quê? O que acontece com os crentes hoje? Nós estamos mais preocupados com aquilo que Deus decretou, desde a eternidade, do futuro, do que vai ser, do que não vai ser, como vai ser, o que aconteceu, papapá, e esquecemos que a nossa preocupação devia ser única e exclusivamente com o que Deus revelou, porque os decretos não estão revelados. Aí a gente foi lá em Deuteronômio 29, que para mim, quando eu li esse texto, me deu paz. Eu não tenho que me preocupar com o futuro, nem com os decretos de Deus, eu tenho que me preocupar com o que Deus revelou. Deuteronômio 29, ele vai dizer assim: as coisas não reveladas, que Deus não revelou, são os decretos, não nos pertencem. Mas as que Deus revelou, pertencem a nós, aos nossos filhos, para nós obedecermos a essa lei. Está falando da revelação. O que Deus não revelou não pertence a nós, são os decretos, o futuro, o que vai ser desse mundo, dessa vida de nós. E meu irmão, você não se preocupe com isso. O futuro está nas mãos de Deus. O nosso tempo aqui está nas mãos de Deus. O que Ele decretou não é para a gente se preocupar. O problema é que a gente se preocupa com aquilo que Ele não revelou, e Ele não vai revelar, e a gente esquece que Jesus, Ele manda a gente examinar o quê? As Escrituras. Você quer ter certeza da vida eterna? Examine a Escritura. Você quer ter paz? A Bíblia fala pela consolação das Escrituras. Você quer sabedoria? A Bíblia fala, Bíblia, a palavra de Deus, mais precioso do que o ouro, a Bíblia diz, e da sabedoria, palavra de Deus. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Bíblia. Examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nela o quê? A vida eterna. E elas testificam de Jesus. O que a gente mais precisa, devia ser o centro da nossa vida. A gente devia ser algo assim, a coisa mais importante da nossa vida. Bíblia. Eu sei porque eu também faço isso, todo mundo faz isso. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz, eu vou abrir a Bíblia, vou fazer uma leitura de um capítulo da Bíblia. A primeira coisa que você faz? A primeira coisa que você faz? Vou abrir a Bíblia? Não, você vai abrir o quê? Fala a verdade, não minta que Deus está vendo. Todo dia de manhã, você acorda, primeira coisa que você faz, você vai ver as notificações do WhatsApp. É preocupante, você vai ver lá, para que eu devorar, é a primeira coisa, né? Aí você vai abrir o Instagram, e aí você vai abrir o TikTok, se você tiver TikTok, Facebook, YouTube. A gente não lê a Bíblia. Antes de dormir, eu vou fazer uma leitura do Salmo 119. É isso que você faz? Não. Você vai ver o celular. Você vai no banheiro. Antigamente eu lembro que tinha um primo meu que falava que ele lia até bula de remédio. Porque vai no banheiro, fica enrolando, fica lendo bula. O que a gente faz? A gente lê? Não, a gente lê o celular. A gente não lê as Escrituras. A gente não se alimenta. E a Bíblia fala que nem só de pão
viverá o homem, gente, para comparar com pão, que é base, é alimento, é sobrevivência. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bíblia é alimento, gente. Bíblia é tudo. Texto lindo que todo mundo decorou quando era criança na escola dominical. Lâmpada para os meus pés, me ajuda, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você já percebeu esse texto, como ele é importante? Alguém já andou em trilha aqui? Trilha no meio do mato? Nunca pegou uma trilhazinha assim? Uma trilhazinha, nem para cortar um quarteirão para o outro, você tem trilha, né? Na trilha você tem que olhar duas coisas. Primeiro, no meio do mato, você tem que olhar aonde você pisa, para não pisar numa cobra. Lâmpada para os meus pés, é aqui, agora. E outra coisa, você tem que ver aonde a trilha vai dar, ué. Você tem que olhar para frente. E luz para o meu caminho. Pensa que a Bíblia é proteção para onde seus pés pisam, para hoje, porque você está vivendo, porque está acontecendo aqui e agora. E ela é luz para mostrar para você para onde você está indo. É lâmpada para os pés, aqui, olhar aqui, ó, onde você está pisando, tomar muito cuidado, e luz para o seu caminho. É Bíblia, gente. Gente, tudo é a palavra, tudo. A fé vem pelo quê? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Da palavra de Deus. Eu poderia passar uma noite inteira falando, exaltando e ressaltando. Tudo vem daqui, gente. Tudo vem daqui. O Espírito de Deus age através das Escrituras. A Bíblia fala assim: quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A salvação não vem de outra forma, não é uma mágica. Você pode fazer o que você quiser. A gente pode fazer um culto lindo, bonito, você pode fazer, ser acolhedor, isso não salva ninguém. Você pode ter a igreja mais bonita do mundo, você pode ter tudo do bom, do melhor. Meu irmão, em quem você está, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa. É pregação da palavra. É que sela uma alma morta. Nós nascemos mortos, nossos delitos e pecados, e a pregação do evangelho tem o poder de regenerar uma alma morta e conectar uma alma morta com Deus vivo, selar uma alma para a vida eterna. A única coisa que faz isso, a gente pode fazer tudo numa igreja, e vamos fazer, que tudo é bom, tudo é bonito, é isso. Se a igreja, se falar assim, a única coisa que tem que ter numa igreja, é isso. Você pode tirar tudo. Posso tirar esses bancos confortáveis, posso tirar o ar-condicionado, posso tirar o microfone, posso tirar esse templo gostoso, confortável, posso tirar tudo que tem lá dentro. Você pode tirar tudo que você quiser num culto. O culto, se tirou isso, acabou. Não é mais nada. Virou o quê? Uma reunião aqui, um clube, uma ONG. A gente pode fazer serviços sociais, você pode fazer o que você quiser. Tirou isso, não é mais igreja, não é mais culto. Então a gente podia dizer assim que o centro de uma igreja, o centro de um culto, o centro de uma vida, tem que ser a Escritura, gente. E a Bíblia diz claramente, em obedecer a Bíblia, há grande galardão. Vocês já viram esse salmo lindo? Há galardão. Deus dá galardão para quem obedece a palavra dele. Nada agrada mais a Deus do que saber que seus filhos andam na verdade. Está na Bíblia isso. O que mais agrada a Deus é quando as pessoas examinam a Escritura e levam a sério ela. Não, a Bíblia diz, está dito, está falado, é Deus falando, é o centro do culto, da nossa vida, deve ser a coisa mais importante. As almas são salvas, edificadas, transformadas, alimentadas, confortadas, consoladas, tudo resume nisso aqui. E tem que ser sola, esse que é o detalhe.
Porque há muitas igrejas aí, é o que eu digo, se hoje a igreja evangélica, qual a doutrina mais importante para a igreja evangélica? Eu acho que é essa daqui, sinceramente, porque resolveria todos os problemas. Porque o que está acontecendo com os evangélicos? Eles seguem tudo, mas eles não seguem a suficiência. Eles creem na Bíblia, eles leem a Bíblia, eles pregam a Bíblia, só que eles seguem tudo, segue visão, segue sonho, segue profecia, profetada, tudo. Mas o problema é suficiência das Escrituras. Jesus está sendo muito claro, examinai as Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. E está no plural, porque são muitos livros mesmo. Tem uma reportagem na internet, procura sobre hiperlink nas Escrituras. É o livro que mais tem hiperlink, são milhares e milhares e milhares de hiperlinks. Muito antes da internet existir, nenhum livro tem mais hiperlink, que é uma conexão entre textos e passagens, um livro escrito durante milhares de anos, em continentes diferentes, em línguas diferentes, em povos diferentes. É o mesmo Deus que inspirou um livro, que é único, que ele tem uma história conectada, que vai se completando ao longo de séculos e milênios, e toda essa história vai, o fim dela, o propósito dela, Jesus está falando aqui, examine a Escritura, porque qual que é o propósito da Escritura? Nos apresentar a vida eterna, mas através de quem? Elas testificam de mim. Você sabe que essa Bíblia foi escrita para um propósito? Para apresentar Jesus. Você acredita que tudo isso aqui foi escrito para a gente conhecer Jesus? Jesus está em todos os livros da Bíblia. Ele está prefigurado lá no Antigo Testamento. Ele está profetizado no Antigo Testamento. Chega o ponto, meus irmãos, de o livro de Isaías, ele ser tão preciso sobre a vida de Jesus, onde ele ia nascer, como ele ia nascer, que nome ele ia ter, como ele ia morrer, tudo da vida de Jesus, que é chamado até por alguns teólogos do Evangelho do Antigo Testamento, tanto que ele é tão preciso, mas foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. A coisa é tão impressionante que alguns estudiosos, céticos, incrédulos, questionaram a Bíblia, e falaram assim, não pode ser. Isaías não pode ter sido escrito 700 anos, porque ele fala muito detalhes sobre Jesus, tudo. E eles chegaram a dividir o livro de Isaías em 3 partes, chamaram de Deutero-Isaías, mudaram o nome. Você não sabe que isso chegou a acontecer, mas não chegou nas igrejas aqui no Brasil não, mas foi lá na Europa, muito tempo atrás. Começaram a destrinchar o livro, chegou em alguns lugares aqui no Brasil, mas não foi tão difundido. Chegaram no ponto de falar assim, não dá para acreditar no livro de Isaías, porque o livro de Isaías é muito detalhado, é muito preciso, e eu sempre gosto dessa ilustração. Imagina se quando você fizesse, digamos assim, 20 anos, você recebe uma carta, e selada, fechada, e nessa carta está escrito tudo sobre a sua vida. Aonde você iria, com quem você iria se casar, quantos filhos você iria ter, onde você iria morar, onde você iria trabalhar. Vamos dizer que durante 30 anos da sua vida está escrito naquela carta. E aí dizem assim para você, só que detalhe, você vai abrir essa carta daqui 30 anos, quando você fizer 50 anos. Aí quando você tem 50 anos, você abre a carta, e toda a sua vida está escrita lá. Só que imagina você contando isso agora para os seus filhos vão acreditar, não, realmente é muito próximo, muito recente, os filhos viram tudo acontecer. Agora imagine esses filhos já contando para os netos, para os bisnetos, lá pela 3ª, 4ª geração, já tem uns que vão falar assim, vai, isso é a história do bisavô, você acha que isso não pode ser, que tudo foi escrito antes de acontecer, isso não existe. É o livro de Isaías, gente, 700 anos antes de Jesus nascer. O Emanuel, Deus conosco, nasceria em Belém, tudo, até a morte dele está lá, todos os detalhes da morte dele, que nenhum osso seria quebrado, ressurreição de Jesus está lá, tudo está lá. Eles destrincharam o livro de Isaías, dividiram em 3, aí eles disseram assim, uma parte foi escrita realmente na época de Isaías, mas tem parte que foi escrita depois que tudo aconteceu, porque não dá para acreditar que um livro vai detalhar a vida de Jesus do jeito que está ali. Aí aconteceu uma coisa extraordinária. Nos anos 40, 1948, se eu não me engano, aconteceu uma descoberta. Vocês já ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto? Já contei essa história, vou repetir rapidinho aqui para você. Manuscrito do Mar Morto, gente. Que coisa. Um jovem pastoreava o rebanho do seu pai.
lá para a região do Mar Morto. E ele encontrou umas grutas, entrou na gruta. Uma ovelha se perdeu e ele foi lá no meio dos vales, encontrou uma gruta, entrou na gruta e viu um monte de vaso. Ele era muito novo, acho que uns 15 anos. Ficou surpreso com aquela descoberta, correu, chamou um primo dele mais velho. O primo dele foi lá e eles recolheram aqueles vasos, levaram para casa, abriram os vasos. Um monte de manuscrito escrito em pergaminhos. Eles não tinham noção do valor daquilo. Aí falaram assim, é couro de animal. Pergaminho é couro de animal, né? O que nós vamos fazer com isso aqui? Não tem valor nenhum isso aqui. A gente achou que era ouro, mas não é ouro. Vamos vender para o sapateiro lá que está comprando couro lá. Foram lá vender para o sapateiro. O sapateiro era membro de uma igreja sírio-ortodoxa que tinha lá naquela região. E aí ele mostrou para o bispo lá da igreja sírio-ortodoxa. O bispo, quando olhou, falou: eram textos antiguíssimos, de um valor inestimável. Esse homem pegou esses manuscritos, pelo menos uma grande porção deles, enfiou numa mala. Falou: vou vender isso lá nos Estados Unidos. E viajou até os Estados Unidos. Chegou lá. Tentou vender em algumas universidades, não conseguiu. Anunciou num jornal local, Wall Street Journal, vendo o manuscrito do Mar Morto com foto e tudo. O general do exército israelense estava nos Estados Unidos de passagem, viu aquele anúncio no jornal, ligou para o bispo da igreja sírio-ortodoxa que comprou dos meninos que acharam o negócio lá, e falou assim: eu compro. Está tudo em hebraico, é do meu povo isso é coisa importante, eu compro. Pagou, se eu não me engano, na época, $200 mil, gente. Isso tudo está documentado. Tem livros e mais livros falando sobre isso, tem documentado na internet. Pesquisa sobre os manuscritos do Mar Morto. Quando foram ver o que era, meu Deus, nada mais, nada menos do que a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Choveu de arqueólogo, historiador, pesquisador naquela região do Mar Morto. Descobriram centenas de grutas, milhares de textos. Aí foram descobrir que, na verdade, era um grupo que viveu na época de Jesus, chamavam essênios. Você tinha os saduceus, os fariseus, tinha uma série de grupos que dividiam a fé judaica na época. E tinha um grupo chamado os essênios. Os essênios, eles se achavam muito puros, eles não queriam se contaminar com o povo. E eles falavam que a religião estava contaminada. E de fato estava. E eles se retiraram, foram morar nas montanhas, eles viviam em grutas. E eles eram copistas, faziam cópias de textos sagrados. E eles tinham cópias e mais cópias e mais cópias. Na época que houve a guerra, romanos invadiram Jerusalém, mataram todo mundo. Eles pegaram e falaram assim: eles vão vir aqui e vão matar a gente, vão destruir essas sagradas escrituras. Nós vamos pegar, nós vamos distribuir nas grutas aqui da região do Mar Morto e vamos fugir todo mundo. Quando acabar a guerra a gente volta. Nunca voltaram. Ficou do ano 70, depois de Cristo, até 1948, quase 2000 anos, gente. Manuscritos guardados. Por que eu estou contando essa história rapidinho? Você sabe qual era o texto mais bem preservado? O livro de Isaías. Você lembra daquela história que eu contei, que o livro que mais falava de Jesus, que estava sendo questionado, falando: não é possível que esse livro... Encontraram esse livro. 1000 anos mais velho, mais antigo, né? A palavra certa, que o livro que a cópia mais antiga que a humanidade tinha, inteiro, 7 metros, tem foto desse livro. Lá no seminário tem no centro de pós-graduação que tem lá, eles têm fotografia desses manuscritos. São apenas as fotos, a gente abre para ver. Exatamente o mesmo texto de Isaías que você tem aí na sua Bíblia. Deus preservou 2000 anos, dentro de uma gruta, umidade zero, dentro de vaso, lá no Mar Morto. Foi preservado pelo tempo e pela providência de Deus. Milhares de textos. Hoje fizeram um museu. Chama Museu da Bíblia, está lá em Israel. Os manuscritos da morte estão lá. De vez em quando eles pegam porções desses manuscritos, fragmentos que a gente fala, e eu me lembro que eu estava me informando, em 2004 teve uma exposição dos manuscritos do Mar Morto na Pinacoteca do Estado, lá em São Paulo. Eu cheguei a ir lá pessoalmente ver, vi os vasos, eles eram mais ou menos desse tamanho os vasos,
e os manuscritos enrolados dentro do vaso. Tinha vários expostos em quadros, você não podia tocar, tudo. Extraordinário. E o que o livro de Isaías mais fala? Jesus. E Jesus diz: examinai as Escrituras. Ele fala as Escrituras, não é só os Evangelhos. Não adianta ficar lendo só os 4 Evangelhos, você tem que ler toda a Bíblia. Quando fala da suficiência das Escrituras, sola a Escritura, tem uma outra expressão muito importante na Reforma, que eles falavam tota Escritura, a totalidade das Escrituras. Você precisa somente das Escrituras, mas você precisa de todas as Escrituras. Eu sei que cada um de nós tem um livro predileto, né? A gente gosta de ler um salmo, fazer um devocional, a gente gosta de ler os evangelhos, né? A gente não entende quando lê livro de Números e vai lá, Levítico, sabe o que Levítico mais fala? De Jesus. Tudo aquilo era um sacrifício. O sacrifício apontava para quem? Para Jesus. Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí depois vai lá João capítulo 1, verso número 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia só fala de uma pessoa, Jesus. E Jesus deixou para nós só esse conselho: examine a Escritura. Eu acho que se hoje você tivesse um encontro com Jesus, se você começar a fazer um monte de perguntas para Jesus, Jesus ia falar assim: examine a Escritura, filho, já está tudo lá, não vou perder meu tempo não. Você quer ouvir Deus? Você quer ver a vontade de Deus para a sua vida? Você quer ter paz? Você está ansioso? Tudo é suficiência das Escrituras. Você quer ter certeza da salvação? Lê a Bíblia. Você já dedicou assim, eu vou ler um livro inteiro da Bíblia. Escolhe um livro e lê. Você precisa ler a Bíblia inteira, que eu já tentei, eu sempre me enrolo, não consigo terminar. Então, mas escolhe um livro. Eu vou ler um livro, uma carta de Paulo. Eu vou ler um texto lá do Antigo Testamento. E lê. É maravilhoso. Quando menos você percebe, sabe aquela experiência que a gente tem, que a gente começa a ver uma série, né? Você vê um capítulo, aí, um episódio, né? Aí 2, 3, 4, já é 3 da manhã, você fala só mais um. Isso acontece com a Bíblia. Porque você começa a ler as histórias, você quer chegar no fim, você quer terminar. Deus é maravilhoso, porque se fosse um livro só de leis, né? E assim entediante, tem histórias. Histórias extraordinárias, gente. História do povo de Deus, mas que apresentam quem Deus é, o seu amor, o seu cuidado, sua providência, sua justiça, seu juízo. Apresenta a Cristo. Então hoje, se eu posso falar assim, o que é mais importante é Bíblia, gente. E eu estou pregando isso para mim mesmo, gente. Porque a gente tem tanto recurso, tanta coisa, né? E a gente esquece que a vida cristã é tão simples. A gente precisaria só sentar num cantinho da nossa casa, num sofazinho confortável lá, abrir a Bíblia e ler, gente. Só. Que tem lugar que não pode ler. Tem lugar que, se a pessoa for encontrada uma Bíblia dentro da casa da pessoa, eles são mortos. Você não imagina o que acontece no Oriente, você não imagina o que acontece em alguns lugares na China, em alguns lugares em outros países em que o comunismo tomou conta, o islamismo tomou conta. Você está num país livre, gente. Você abre um celular, você tem todas as versões da Bíblia. A gente tem a Bíblia falada, a Bíblia lida. Tem a Bíblia do Cid Moreira. Vocês já ouviram do Cid Moreira? Cid Moreira, não é? Eu lembro. Tem Bíblia de todo jeito, gente. Nunca o povo evangélico teve tanta Bíblia igual a gente. Esse dia eu estava contando, eu não terminei de contar quanta Bíblia eu tenho. Eu tenho em espanhol, em inglês, eu tenho milhares de versões. Tem Bíblia velha, Bíblia nova, Bíblia, mini Bíblia, Bíblia no celular. Gente, eu acho que cada um de nós aqui, se for na nossa casa, a gente tem centenas de Bíblia, contando as virtuais e as físicas. É Bíblia que não acaba mais, é tanta Bíblia. Nunca o povo evangélico teve tanta Bíblia na história e nunca leu tão pouco. É a geração mais ignorante na Bíblia. Os estudiosos dizem que nós estamos voltando para a era das trevas. Sabe o que era das trevas? Antes da reforma era era das trevas. Também espiritual. Porque o povo vivia numa ignorância total, nas trevas espirituais. E dependiam de gurus espirituais, ler, interpretar e dizer o que você tem que fazer. E nós estamos vivendo exatamente esse fenômeno no século 21. Os crentes têm a Bíblia, mas não lê. Eles dependem de gurus espirituais que vão ler, interpretar e dizer o que eles têm que fazer. E geralmente cobram caro para isso. Você já percebeu?
que é a fotografia do nosso mundo evangélico, do Brasil evangélico. É o povo ignorante, na mão de gente que lê, interpreta e cobra caro. E diz tudo que tem que fazer. Ainda fala assim, assim diz o Senhor, ó, Deus revelou essa noite para mim, meu irmão, é o seguinte, você vai ter que me dar aqui, ó, 10 mil reais. Rapaz, umas coisas absurdas. Outro dia eu vi, não posso citar nome, né? Eu não acreditei que eu estava vendo lá. Sabe aquele do chapelão? Ele falava assim. Foi uma coisa mais engraçada. Eu e meus filhos, a gente fica rindo. A gente fica me lembrando, não acredita. E tem gente que compra as chaves. Mas cada chave... Era assim, ó, ele falou assim, eu preciso de 300 mil reais. Aí ele ia vender 300 chaves por mil. Eram umas coisas assim. Eu falei, meu Deus, que criatividade, né? E a gente aqui é uma dificuldade para comprar já um dinheiro para fazer uma divisória lá no fundo para os jovens. E uma dificuldade, irmão, empresta um pouco, ajuda, abençoa. E os caras são cara de pau. Eles vendem chave por R$1.000. Uma chave que não abre nada, gente. Isso não serve para nada. E o pior, não sei o que é pior, o cara vendeu, tem quem compra. Meu Deus, nós estamos vivendo a era das trevas. Mas por quê? Porque a turma não lê, porque se lê, sai de lá. Não fica. Não tem coisa mais maravilhosa. O povo perece, por quê? Porque falta profecia, Bíblia. A nossa nação, gente, ela nunca foi tão evangélica. O número de evangélicos aumentou de um jeito, o brasileiro vai se tornar evangélico, se continuar nesse ritmo. Mas é a nação mais ignorante de Bíblia. É a geração mais ignorante. Gente, nós somos presbiterianos. Se você ver o primeiro logo da igreja presbiteriana, tinha a sarça, mas no meio da sarça, sabe o que tinha? A Bíblia. Isso aqui é o centro. O centro da nossa fé é isso aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tudo que nós precisamos. É o que Jesus disse aqui. Examinai as Escrituras. Porque você vai ter vida eterna, gente. Jesus direcionou, já é aqui, ó. Não é nada, não é um rito, não é nada, é aqui, gente, é aqui. E elas vão testificar, apresentar, testemunhar Jesus. Tudo que a gente precisa. Acho que a gente tem que primeiro pedir perdão, porque a gente não tem valorizado isso aqui. Todo mundo tem uma em casa, no celular, na internet. Você tem um monte de versão da Bíblia na internet, para você só ouvir, não precisa nem ler. Você aperta um botão, alguém fica falando para você a Bíblia toda. Nunca a gente teve tanta tecnologia, né, gente? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos fechar os nossos olhos. Faz um voto diante de Deus. Senhor, eu preciso começar a levar mais a sério esse negócio da Bíblia e começar a ler a Bíblia sistematicamente, começar com um livro, do início ao fim, e diariamente. Isso vai dar uma plenitude para a nossa vida espiritual inacreditável. Nada substitui isso, gente. Nada. Vamos orar. Ó Pai amado, nós estamos essa noite, Senhor, debruçando na Tua Palavra e sendo despertados, Senhor, por ela mesma. O que nós mais precisamos hoje, Senhor, no século 21, ao falar ou lembrar da reforma, é disso, Senhor, a suficiência das Escrituras, da Tua Palavra, porque é ela, ó Deus, a Tua Palavra que nos apresenta Jesus, a vida eterna, é o nosso alimento espiritual, nem só de pão verá o homem. Ela nos dá sabedoria, mais preciosa do que o ouro puro, refinado. Ela nos consola, ela nos orienta. Ela dirige os nossos passos, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. É a maior bênção, o maior presente da humanidade, Senhor, porque é ela que nos apresenta Jesus. Jesus não é fruto de imaginação de homens. Jesus, ele é apresentado na palavra, nas Escrituras. Essa noite, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Queremos primeiro
a nossa geração, Senhor, pedir perdão, porque é uma geração que não lê a Bíblia, que não tem mais prazer na Tua Palavra, ela não é mais o centro da nossa, muitas vezes, Senhor, das igrejas, dos encontros, dos cultos. Muitas igrejas se perderam no meio do caminho, Senhor. Nós muitas vezes, ó Deus, durante o dia, corremos atrás de tantas coisas, ó Pai, e a mais importante, deixamos de lado, que é valorizar, se alimentar espiritualmente, meditar nas Escrituras, examinar as Escrituras, porque aqui, ó Deus, nós temos a vida eterna, nós temos Jesus, nós temos tudo que nós precisamos. Uma geração cheia de ansiedade, de angústia, de impaciência, de estresse, de ignorância espiritual. Tudo isso, Senhor, a Tua Palavra tem poder. Não andeis ansiosos de coisa alguma, a Bíblia fala. Ela nos orienta, ela nos conforta, ela nos alimenta. Ajuda-nos, ó Deus, a usar mais essa espada, esse instrumento, esse alimento espiritual, nos alimentar da Tua Palavra, Senhor, da suficiência e da totalidade das Escrituras, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.